Caros amigos, Participação Médica em Debate está de volta e nós vamos hoje analisar os problemas da saúde sob o ponto de vista da gestão. E para isso vamos ouvir um especialista em Porto Alegre, o Dr. Alberto Kämmerer, que se dedica e coordena o curso de Gestão de Saúde da Universidade Federal de Ciências da Saúde em Porto Alegre. O Dr. Kämmerer, além de cirurgião de tórax, tem um trabalho importante nessa área e nós vamos ouvi-lo sobre isso, perguntando de saída sobre esse curso de gestão que ele coordena. A Universidade Federal de Ciências da Saúde, como o nome está dizendo, é uma universidade que forma as 13, 14 profissões que estão diretamente ligadas à saúde no Brasil. E nós encontramos aqui um meio fértil para lançarmos a nossa semente da gestão de saúde no Brasil, que é um assunto que vem sendo tratado de um modo amador, um assunto que tem sido muito derivado para o lado do mercado e muito pouco respeito pelas questões epidemiológicas. Todos os países que deram certo no mundo, em que os modelos de saúde privilegiam a população e, portanto, a saúde pública, eles foram estruturados com base em princípios epidemiológicos e não com esse respeito quase escravo que nós temos ao mercado. A questão fundamental hoje é que só se fala quando se vai nesses eventos, só se ouve falar na saúde suplementar e muito pouco se fala na saúde pública. E uma coisa não invalida a outra. Ninguém aqui está pregando a pobreza, a desgraça, a não se ter remuneração por trabalho. Agora, o que se faz hoje com a população carente do país, isso precisa ser resolvido antes de qualquer outro tipo de coisa. E isso não tira o espaço de ninguém que olha a medicina pelo lado do mercado. Isso apenas restaura a dignidade de uma população inteira, porque há um princípio, isso é de um jurista português, há um princípio que está acima de qualquer valor constitucional de qualquer país, que é a preservação da dignidade humana. Esse é um princípio constitucional maior do que qualquer princípio constitucional de qualquer país. De modo que o que nós estamos fazendo aqui é juntamos uma quantidade de pessoas e formamos um corpo docente que eu não tenho, me excluindo naturalmente, mas deixando só as pessoas que eu convidei, eu duvido que exista no país um corpo docente mais qualificado do que eu consegui juntar aqui em Porto Alegre. E nós pretendemos que isto seja a origem de um núcleo aqui no sul do país, um núcleo de resistência a essa política que termina com a dignidade do ser humano. E, de certa forma, como as dificuldades de gestão são muito grandes, o próprio setor privado, o próprio setor de saúde suplementar precisa de um upgrade no seu modelo de gestão para que ele também não naufrague no mundo da incompetência e da mediocridade. Perguntamos a seguir ao Dr. Alberto Kämmerer se faltam médicos em nosso país. Faltam médicos, mas tem um excesso de gente formada em medicina. São conceitos completamente distintos. Se o senhor me perguntar de novo se faltam médicos, eu vou dizer, faltam muitos médicos. Agora, o que sobra é a sobra da formação ineficiente que tem no país. Então, gente formada em medicina tem muito, médicos muito pouco. Eu estou correndo aqui o risco, né, de
ser taxado de ser uma pessoa antigovernista. Eu não estou falando de questões políticas. Há 100 anos atrás, isso agora recentemente o professor Adib Jatene me mandou um artigo, os Estados Unidos tinham uma situação muito semelhante à nossa. Mas isso é um século atrás. De modo que nós estamos pelo menos 100 anos atrasados. E nos Estados Unidos, um relatório chamado Flexner, eu não digo que tenha solucionado todos os problemas da vida americana, mas ele evitou o caos na formação médica americana. O Brasil precisa, urgentemente, de um relatório Flexner contextualizado. Aliás, já houve um relatório parecido que foi organizado pelo próprio professor Adib Jatene, mas que desapareceu eu não sei em que ponto do Ministério da Educação, onde o professor e o seu grupo de trabalho alertam para o fato de que muitas faculdades de medicina que estão por aí jamais poderiam manter as suas portas abertas. E qual não é a nossa surpresa? Depois de um relatório desse porte, o Ministério autoriza uma série de faculdades. Aqui no nosso estado, por exemplo, eu vivo na capital do Rio Grande do Sul, nós somos 1.400.000 habitantes. Portanto, um bairro mais ou menos populoso de São Paulo. Temos 3 faculdades de medicina, com uma outra em Canoas, 4, e agora fico surpreso porque Grupo Hospitalar Conceição, Unicinos, o Fevale, Lajeado, cidades que não têm a menor condição para nada, são candidatos a sedes de faculdade de medicina. Para formar que tipo de médico mesmo que nós vamos fazer esse tipo de coisa? O país precisa qualificar os seus médicos, evitar que 60% deles não consigam sequer atingir a residência médica, qualificar os que já foram formados. E nesse aspecto, eu acho que o grupo que nós pretendemos formar aqui no Sul para opinar a respeito das questões de saúde vai opinar muito forte em relação... Isso não se trata de reserva de mercado, se trata, na realidade, de uma política suicida de graduar gente e não de formar médicos.